Vamos lá, é só para saber como é que está saindo uma. como é que está saindo, se está saindo e até que ponto o som Entendi. Entendeu o que é? Que até que ponto o som. Então eu vou te perguntar. O que pergunta. você achou do frango com quiabo? Eu achei ótimo. Achei uma delícia. É uma pena que você não tenha aproveitado, né? Mas Não aproveitei, eu fiquei no quiabo com angu. ah, tá bem. Por que só o quiabo? Porque eu deixei para visita. Ou é porque você não come bicho? Eu não como bicho, mas. Ah, então tem mas essa. eu deixei a minha parte para você, que é visita, comer. Tá certo. Tá bom? Tá bom. Então tá, vamos ver o que é que saiu. Eu tava pensando também nisso, nessa história. Deixa eu ver aqui. Psicodrama brasileiro, história e memórias. Você que organizou esse livro, né? Tem outros autores. Tem o prefácio do Wilson Castelo de Almeida. Mas você ia falar alguma coisa sobre isso? Sobre isso. Sobre isso. O que é que você ia dizer? O que eu ia dizer que o Brasil é um país que já gerou tanto psicodrama e tanta história que gerou livros sobre a sua história. Uhum. Tão rica e comprida é a história do psicodrama no Brasil. Como esse livro que você mostrou aí, esse livro é a minha pesquisa de pós-doc. Eu fiz um pós-doc na PUC de São Paulo sobre psicologia social. E o meu trabalho foi construir a história do psicodrama que gerou esse livro. No meu doutorado, eu escrevi a história do Brasil, como o Brasil passou de um país agrário para um país industrializado, esse processo de industrialização, e escrevi, no paralelo a essa história da economia brasileira, a história da psicologia do trabalho, que foi fazendo concessões para ser aceita no capitalismo. Uhum. E nessa de escrever a história da psicologia, está o psicodrama chegando no Brasil. Quando eu terminei o doutorado, que eu fui fazer um pós-doc, eu fiz a continuação da pesquisa do doutorado, que gerou isso aí. Então é assim, como que o psicodrama, sendo a psicologia humanista que chegou no mundo do trabalho, é a primeira psicologia humanista que chegou no Brasil, no mundo do trabalho. Então, como que ela se comportou durante a ditadura? O que aconteceu com o psicodrama durante a ditadura? Então é esse livro aí. E que concessões ou que avanços o psicodrama fez durante a ditadura. Uhum. E agora o sol está forte aqui. Tá forte, então é melhor mudar, né? Vamos ali para a grama? Vamos. Olha só que quintal bacana que nós temos aqui. Vamos lá. Para conversar. Vamos lá, peraí, deixa eu ver. Vê se fica bom aqui. Tá ótimo. Deixa eu pegar a minha cadeira. Agora, o que acontece é o seguinte. Os nossos tempos tecnológicos, né?
de vídeo, por exemplo, acabaram fazendo com que as pessoas tivessem que resumir e concentrar e condensar fatos, acontecimentos, ideias que são às vezes fundamentais, mas em relação às quais nem todo mundo hoje tem a paciência, se dá o tempo, o interesse para aprofundar. Isso faz com que, e aí é uma crítica também, ao próprio meio que está sendo utilizado, no caso um vídeo, se acabe limitando muito o alcance do que se diz e do que se mostra, justamente por essas restrições de tempo em que as pessoas vão acabando pulando de um lado para o outro e tal. Se você tiver que, sabendo disso, tentar sintetizar, digamos assim, os principais lances da história do psicodrama no Brasil, o que é que você destacaria, sobretudo, desses anos todos que você trabalhou? O que é que você destacaria de mais importante? E que pode, inclusive, motivar as pessoas a irem até o livro. Né? Quantos minutos eu tenho? Não faço ideia. Aqui... Não, na máquina. Não, na máquina tem. Você tem tempo suficiente, sim. O que depois eu talvez tenha que fazer é editar, né? Claro. Então, vou ser o mais objetiva possível aqui. Exato. Na década de 40, chegou a primeira notícia ao Brasil de que o psicodrama existia, com um cientista social chamado Guerreiro Ramos, negro, baiano, que veio trabalhar na Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, porque era a capital. E no Rio de Janeiro ele dava aula na Escola de Medicina. E ele começou a fazer um trabalho paralelo ao seu trabalho acadêmico. Ele se associou a Dias do Nascimento no trabalho no Teatro do Negro. E no Teatro do Negro, ele começou a fazer sociodramas com a condição negra no Brasil. E ele fez vários. Alguns ele chamou de psicodrama público, outros ele chamou de sociodrama. E sempre com temáticas sociais da condição do negro no Brasil. Na década de 40, lembrando que em 1888 tinha terminado oficialmente a escravidão no Brasil. E aí então, houve, no começo da década de 50, não um congresso, mas uma reunião da Unesco no Brasil, que foi no Rio de Janeiro. E Guerreiro Ramos, ele preparou um documento que foi entregue à Unesco, sugerindo que o psicodrama fosse a metodologia adotada pela Unesco para trabalhar questões de etnia. E esse documento foi entregue à Unesco. E, na ocasião, a Unesco aceitou os argumentos e disse que levaria a sugestão e que isso seria considerado. Mas não tivemos mais notícia
se a Unesco engavetou esse documento, o que aconteceu. Uhum. Mas chegou a isso. E Guerreiro Ramos, ele era um ativista social e ele era meio briguento. Ele não era uma pessoa assim, falava o que ele pensava. E aí, o que aconteceu é que ele ficou, no meu ponto de vista, eu conversei também com um biógrafo do Guerreiro Ramos. E ele ficou isolado. Ele não fez grupo. Ele não formou pessoas para dirigir sociodrama, psicodrama público. Uhum. E ele fez, mas ele não passou adiante o conhecimento. Ele publicou. E esses jornais estão na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Então tem registro na Biblioteca Nacional. É, o Quilombo, inclusive, né? Tem um jornal Isso, Quilombo. Isso. É onde ele publicou. Uhum. E aí, quando chegou a ditadura em 64, ele teve que sair do Brasil. E ele foi para os Estados Unidos e ficou dando aula na Universidade de Colômbia. Uhum. E, segundo o biógrafo dele, ele nos Estados Unidos não voltou a ter contato com o psicodrama, e quando houve anistia, que ele voltou ao Brasil, ele já estava distanciado do psicodrama. E o psicodrama ficou esquecido no Rio de Janeiro. Na década de 50, um francês que morava no Brasil, chamado Pierre Rivail, que veio para o Brasil junto com Léon Voltaire. Quem era o convidado do SESC, SENAC e SESI era o Léon Voltaire, que já era um professor de psicologia do trabalho. E o Pierre Rivail era um aluno dele, jovem. Veio junto com ele. Quando chegou no Brasil, o Léon Voltaire voltou para a Europa e o Pierre Rivail ficou e se tornou um brasileiro. Ele veio para o Brasil para ensinar no SESI, SENAC e SESI, para ensinar orientação vocacional. Porque o Brasil estava se tornando um país industrializado, ia precisar de mão de obra especializada, então ele começou a ensinar pelo Brasil todo orientação vocacional. E aí, quando foi na década de 50, ele foi convidado pelo Banco da Lavoura de Minas Gerais para criar um centro de pesquisa sobre psicologia do trabalho. E ele foi para Belo Horizonte e eu fiz um vídeo com o Pierre Rivail. Então eu tenho esse vídeo, ele contando essa história, porque eu fiz esse vídeo para o meu doutorado. E ele, em Belo Horizonte, pediu ao Banco da Lavoura que ele queria passar 3 meses na Europa pesquisando o que havia de mais moderno em psicologia do trabalho. E ele, na Europa, conheceu a Anna Celan Schutzenberg e com ela o psicodrama triádico. Quem deu esse nome para o psicodrama triádico foi o Moreno. Ele reconheceu e deu esse nome. E a Anna Celan, então, passou a vir para o Brasil, periodicamente, dar um curso de psicodrama triádico em Belo Horizonte. Então, o primeiro curso de psicodrama no Brasil foi em Belo Horizonte,
ligado à psicologia do trabalho. E o Pierre Weil conseguiu construir um prédio e chegou a ter 120 funcionários trabalhando nesse centro de seleção e formação de trabalhadores. E eles faziam pesquisa com o psicodrama. E eles produziram um livro, eu tenho esse livro, com os resultados de pesquisa, muitas das pesquisas em sociometria. Eles faziam como usar a sociometria na seleção de equipes e de trabalhadores. Eles trabalhavam somente com a escolha positiva. Inicialmente, nesse período, a sociometria no Brasil só trabalhava com a escolha positiva, não trabalhava com a escolha negativa e nem neutra, só a positiva. Mas é muitíssimo interessante. Eu tenho também um vídeo desse laboratório de pesquisa de Belo Horizonte. Então, o psicodrama em Belo Horizonte, ele avançou, mas era o psicodrama triádico. Psicanálise, psicodrama e dinâmica de grupo de Kurt Lewin. Chega a década de 60 e em São Paulo, fechando o triângulo da industrialização, né? Em São Paulo, muitos médicos e psicólogos, eles queriam fazer formação em psicanálise, mas não foram aceitos por excesso de candidatos, razões lá da escola de psicanálise. E eles então estavam procurando uma alternativa clínica. Já que eles não podiam fazer a formação em psicanálise, qual seria a alternativa clínica? Então, nessa procura de uma alternativa clínica, eles ficaram sabendo de um argentino, Rojas Bermúdez, que era colombiano, né? Que era colombiano, mas morava na Argentina. Na Argentina. E era aluno do Moreno. E aí o Bermúdez veio para o Brasil. Eu estou resumindo tudo. Claro. Tem muitos fatos aí. Tá certo. Não, tá bem. Esse é que é o desafio. E aí ele aceita começar uma formação de psicodramatistas clínicos. E aí se formam 11 grupos. 11 grupos. Era muita gente. Mas só aceitava médico e psicólogo, porque eram as duas graduações para se trabalhar com clínica. Então, o Bermúdez vinha com a equipe dele e dava a formação teórica e fazia terapia desses grupos todos. E quem não era médico e psicólogo ficou de fora e não podia fazer o curso bom, enfim. Aí se começou uma formação paralela e também vieram pessoas da Argentina para ajudar nessa formação paralela. E aí houve a ruptura. No Congresso de 70, o Moreno vinha ao Brasil. O Congresso estava sendo organizado no Brasil com o aval do Moreno. Mas, às vésperas do Congresso, o Moreno rompeu com o Bermúdez, porque considerou que o Bermúdez, como aluno dele,
estava mudando orientações dele, e esses 11 grupos, uma parte desses 11 grupos se sentiu prejudicada porque essa parte não iria ser diplomada no Congresso de 70 e só uma outra parte seria diplomada. Uhum. E aí, então, eles também romperam com o Bermudes. E o congresso aconteceu, tem um livro sobre esse congresso. Foi um acontecimento importantíssimo durante a ditadura, reunir tantas pessoas quando era proibido fazer grupo. E o congresso, eu tenho uma revista chamada Manchete, que era uma revista tipo Caras daquela época, e esse exemplar da Manchete, ele está dedicado a esse congresso. Então ele traz fotos de acontecimentos desse congresso, muito interessante. Uhum. E passado o congresso, estes dois grupos racharam definitivamente. E essa parte que não se formou, que não recebeu diploma, eles criaram uma escola, que é a SOPSP. E o grupo que ficou integrado com Bermudes criou a BPS. Foram as duas primeiras escolas de São Paulo, e já tinha a de Belo Horizonte, lá no Banco da Lavoura. Uhum. Do Pierre Vaio, que tinha o apoio da Ana Celancho de Semberg, e etc. Eu era cliente do Pierre Vaio nessa época. Foi meu primeiro terapeuta. É. E uma pessoa, era ele e um aluno dele, que se chamava Escípio, que cuidava do meu grupo. Eu fazia terapia de grupo. O Escípio era ego auxiliar, né? E aí, então, começou a aparecer em muitos lugares grupos que começaram a dar cursos de psicodrama. E alguns psicodramatistas, inclusive aqui em Campinas, o IPPGC. E aí esses psicodramatistas que tinham feito parte dos 11 grupos de São Paulo, preocupados com a pulverização do psicodrama, começaram a reunir as pessoas e reunir os que tinham escolas nas suas cidades para criar uma federação, porque eles sentiam que havia um perigo do psicodrama perder sua identidade. Uhum. E aí começaram a fazer reuniões, e essas reuniões, elas só prevalecia uma decisão por consenso. Eles tinham criado esse critério, que era para aquilo ser assumido como uma decisão, era por consenso. E assim foram trabalhando e criando um estatuto e criando um movimento, integrando as pessoas para a criação da FEBRAP. A FEBRAP foi criada, o primeiro presidente foi Samitiba, mas ela só aceitava médico e psicólogo. E só aceitava porque era uma federação de psicodrama clínico. Então já nasceu assim. É. E
Os que não eram clínicos eram chamados psicodramatistas aplicados. Esses não tinham direito de ir aos congressos. E assim ficou.